Dentro do meu quadro de distribuição, a ideia é que eu distribua os circuitos e coloque em cada circuito a devida proteção. Então, quais tipos de proteção que o meu quadro de distribuição deve ter para proteger a minha instalação elétrica residencial? Antes de falar sobre os circuitos, a gente vai falar aqui sobre os dispositivos de proteção. Dentro do meu quadro de distribuição, a ideia é que eu distribua os circuitos e coloque em cada circuito a devida proteção. Então, quais tipos de proteção que o meu quadro de distribuição deve ter para proteger a minha instalação elétrica residencial? Bom, então a gente tem aqui, olha, 3 proteções básicas aqui que deveria ter em toda residência. A primeira é o disjuntor termomagnético. Esse termo aqui, ó, protege contra sobrecarga, um nível de corrente indesejado, né, num valor maior do que a nominal, passando um determinado tempo, ele protege sobrecarga. E essa parte magnética aqui, ó, protege contra curtos-circuitos. Né? O que é um curto-circuito? É uma elevação de corrente em um curto intervalo de tempo. Disjuntor termomagnético, que é chamado também de DTM, a função básica dele sempre proteger é contra sobrecarga de corrente e contra curto-circuito. E a gente tem também os disjuntores e os interruptores diferenciais residuais. Disjuntor diferencial residual tem a sigla DDR e o interruptor diferencial residual tem a sigla IDR. Todos os dois, a função deles é proteger contra corrente de fuga. Pode ser uma fuga onde você tem um equipamento que está fazendo uma conexão indevida com a referência terra e por ali está fluindo uma corrente que não deveria estar, e outra que é a principal, contra choque, né? Característica de um choque elétrico qual que é? Você pega uma diferença de potencial, seja ela qual for, e você desvia parcela daquela corrente. Ela passa pelo seu corpo e vai para a terra. Então a corrente, nesse caso aqui, é uma corrente de fuga. Fuga para onde? Fuga para a terra. Então a gente vai ver a diferença desses dois componentes aí, o IDR e o DDR. E por último, a gente tem a dispositivo de proteção contra surto, que é o famoso DPF. Como o próprio nome já diz, olha, a intenção dele aqui é proteger a instalação contra surto. E o que seriam esses surtos? A característica de um surto é quando você tem uma alta elevação de tensão e ou de corrente em um intervalo muito curto, microsegundos. Exemplo disso, quando uma descarga atmosférica cai na sua instalação, né? Ou de forma direta, ou então acontece um surto na rede e isso reflete para dentro da sua casa. Então, se você tiver um DPS, a função dele é não permitir danifique o seu circuito, né? Vamos ver o funcionamento deles aqui.